A gente começou o ano letivo estudando o que são os textos sagrados, orais e escritos. Vimos que as religiões trazem ensinamentos sobre a sua doutrina, sua história, suas divindades e também ensinamentos éticos e morais nos seus textos, ou seja, regras de como devemos agir em sociedade. Esses textos se apresentam na forma oral, são passados de pais para filhos por meio da contação de histórias, músicas, danças, como acontece nas tradições indígenas e africanas, e em outras tradições, como a judaica, o cristianismo, islamismo, etc., se apresentam na forma escrita, organizados em livros sagrados. Além do texto sagrado, vimos que esses ensinamentos também podem ser transmitidos através da arte. Pinturas, músicas, danças, arquitetura, esculturas também ajudam a transmitir o conhecimento religioso. E o que é esse conhecimento religioso? É a interpretação que a religião faz dos fatos da vida. Por exemplo, como o mundo surgiu, como o ser humano foi criado, para onde vamos quando morremos. Todas essas questões são apresentadas nos mitos, que são as histórias que compõem os textos sagrados. Os mitos são base para os rituais, cerimônias, e procuram explicar a realidade utilizando a linguagem simbólica. Primeiro, o que é linguagem simbólica? Linguagem simbólica é aquela que usamos símbolos para fazer referências a determinadas coisas. Quando o ensinamento ou mensagem é muito complexo, para facilitar a explicação, utiliza-se símbolos. Vocês devem conhecer as parábolas. Jesus utilizava parábolas, que são histórias que transmitem mensagens por meio de metáforas para explicar de forma mais simples os problemas mais difíceis. Para falar sobre o reino de Deus, utilizou parábolas como a do semeador. Jesus contou que um semeador deixou algumas sementes caírem no caminho, em terreno rochoso e entre os espinhos, e elas se perderam. As sementes que caíram em boa terra cresceram e deram frutos. Nessa parábola, as sementes representam a mensagem de salvação, e os solos diferentes representam o coração de diferentes tipos de pessoas. O mito é como uma metáfora, que permite a compreensão de um mistério por meio de símbolos. E aí vem a segunda questão. O que é símbolo? Símbolo é uma representação que indica algo além de si mesmo. Por exemplo, a pomba branca. Não é só um pássaro. Sua imagem remete à ideia de paz, tanto que é considerada o símbolo da paz. Na religião, os símbolos podem ser imagens, objetos, gestos, palavras, roupas, animais, cores, que expressam a fé dos seguidores de uma religião e a maneira como se relacionam com o que consideram sagrado. Geralmente são objetos ou coisas comuns que, a partir de um significado religioso, se tornaram extraordinárias. Um exemplo, a atividade que vocês fizeram com a história do Jacó. Ele dormiu sobre uma pedra, teve um sonho com uma escada que ligava a terra ao céu, e para marcar aquele local, ele derramou óleo sobre a pedra, e aquela pedra significou o símbolo da casa do Senhor. O nosso dia a dia é repleto de símbolos, só que nem sempre eles são religiosos. Dia 7 de setembro comemora-se a independência do Brasil. Vocês já devem ter participado de desfiles das escolas, tem toda a questão da bandeira nacional, do hino, que são símbolos que representam o Brasil, a nossa pátria. Não são símbolos religiosos, mas são símbolos. Uma outra atividade que vocês fizeram tinha um texto sobre a mochila, que faz lembrar a escola, os colegas. Naquele texto, a mochila funcionava como um símbolo, não era um símbolo religioso. A proposta é vocês perceberem como no dia a dia utilizamos linguagens verbais e não verbais, carregadas de símbolos e metáforas para expressar de uma maneira mais eficiente aquilo que queremos comunicar. Por exemplo, na internet, emojis, memes,
que também funcionam como símbolos, como uma linguagem simbólica para representar aquilo que a gente está sentindo, que a gente está pensando. E a religião, ela também vai se utilizar dessas linguagens, talvez não de forma tão moderna como os emojis, mas vocês vão perceber que no texto sagrado tem a presença de animais, de objetos, de figuras, de cores e roupas que vão remeter a um sentido além de si mesmo. Nesse sentido, é complicada uma leitura literal do texto sagrado. O que é uma leitura literal? Por exemplo, quando você fala, fulano, me dá uma mãozinha aqui, você está pedindo ajuda da pessoa em alguma tarefa. Quando você faz uma leitura literal dessa frase, as pessoas entenderiam que você quer que o fulano te dê a mão dele de fato. Do mesmo modo acontece no texto sagrado. Uma vez que ele é repleto de uma linguagem simbólica, de metáforas, o sentido primeiro nem sempre é o sentido de fato. É importante o papel dos líderes religiosos, das lideranças espirituais, que vão analisar esses textos, fazer a interpretação e trazer para a realidade de agora.